Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Como sempre, para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que nós temos aprendido ao consultarmos a palavra de Deus e vários subsídios de livros que nós temos aqui. E como de costume, a gente sempre faz aqui um panorama, né, sobre o que a gente já vem aqui tratando no decorrer das semanas. E hoje a gente vai falar sobre uma questão muito interessante que é dentro do Espiritismo. Já vou logo dar aqui já de início de cara lá falar, né? Nós vamos aqui dar só um pequeno conclusão da nossa aula passada, que foi falando sobre a questão do ensino espírita sobre a reencarnação, para entrarmos hoje na questão da invocação de mortos, ou seja, na comunicação, nas sessões espíritas que supostamente parece se comunicar com os mortos. Por isso, essa minha camisa aqui, ó, hoje é uma camisa bem sugestiva com relação ao tema, ok? Esse crânio aqui, essa caveira, né? Vamos ver se essa caveira fala, não é interessante? Então, para quem não acompanhou, para quem não viu as aulas anteriores, né, eu peço que você volte aí na minha página do Face ou no meu canal no YouTube e você vai acompanhar lá desde a primeira aula. Essa aqui hoje já vai ser a quarta aula sobre seitas e heresias. Nós estamos aqui estudando, né, fazendo nossa apologia ao Evangelho e estamos aqui refutando, né, a pseudo-religião cristã chamada de espiritismo, o suposto espiritismo que se denomina uma corrente religiosa cristã, mas que na verdade de cristianismo eles não têm praticamente nada, ok? Então nas aulas anteriores nós vimos aí um pequeno panorama sobre a origem dessa religião, desse ensinamento, né? Vimos ali suas supostas, e supostas não, são verdadeiras aquelas subdivisões, vários pensamentos a qual o espiritismo se divide entre o kardecista, o espiritismo baixo, o alto espiritismo científico e por aí vai todo esse escambau que essa denominação se divide e tem por via regra de fé, né, os livros espíritas feitos por Allan Kardec, ok? E a aula passada, né, a terceira aula, nós vimos um pouco aí sobre o que eles ensinam sobre o ensino da reencarnação, que segundo eles, né, é um ensinamento bíblico. E nós vimos aí, comprovamos que esse ensino espírita não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina sobre ressurreição. A Bíblia menciona ressurreição e nunca, jamais sequer passou-se pela mente de algum autor bíblico a palavra reencarnação. E nós vimos aí alguns debates, alguns detalhes que o próprio Allan Kardec disse que naquela época, né, eles ensinavam a reencarnação, só que eles não utilizavam esse nome, aí utilizavam o nome ressurreição, mas que é a mesma coisa. E quando nós comparamos o que ele ensina com o que a Bíblia fala, elas se chocaram e bateu de frente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um ensino totalmente errado e deturposo das Escrituras. E a gente ficou aí falando um pouco sobre o que ensina essa doutrina da reencarnação. E para a gente finalizar aqui, hoje eu já vou logo adiantando, para a gente já dar início aqui na nossa aula de hoje, a gente vai ver aqui só algumas questões com relação à reencarnação. Porque eles, para darem base ao ensino da reencarnação, segundo eles tiram esses ensinos da palavra de Deus. E eu já mostrei que é um ensino totalmente contraditório e que não condiz com o que eles falam. A princípio, como é que eles podem sustentar um ensino deles na palavra de Deus se eles não crêem na palavra de Deus? Olha que cinismo dos caras. Eles não creem na palavra de Deus, mas eles a utilizam, né, para dar força aos argumentos que ele tem com relação a tal ensino. Hoje nós vamos continuar nosso estudo utilizando esse livro aqui, ó, publicado por essa casa publicadora, Seitas e Heresias, de Raimundo de Oliveira. Então eles, por exemplo, eles alegam, já aqui entrando de início no assunto, por exemplo, o Espiritismo alega que o próprio João Batista era Elias reencarnado. Vamos ver se realmente a Bíblia ensina que João Batista era o Elias reencarnado. Antes de tudo aqui, vamos aqui fazer aqui a pequena introdução que nos diz assim o livro.
O próprio livro aqui vai dizer o seguinte, ó, que quando os discípulos, né, se dirigindo, perguntaram a Jesus, ó, por que dizem, aqui foram os discípulos, em um certo momento na vida de Jesus, que questionaram Jesus a respeito de João Batista, com o que estava escrito no último capítulo do último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias. Lá tem uma palavra profética que anunciava a vinda do Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então eles interpretavam aquilo como se fosse Elias literalmente. Por isso que tem aqui o contexto aqui no livro. O livro vai dizer o seguinte, o livro, ó. Dirigindo-se a Jesus, quem? Os discípulos. Perguntaram-lhe os seus discípulos, ó, por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, os próprios escribas, ao interpretarem essa passagem, eles interpretavam corretamente. Porém, a sua aplicação foi errada. Olha só. De fato, aí então Jesus respondeu o seguinte para os discípulos, ó. De fato, Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então Jesus afirmou, Senhor, é verdade. Aquela palavra lá de Malaquias, aquela já se cumpriu literalmente. Só que ela, ao se cumprir, vocês não entenderam ela corretamente. E por isso fizeram o que fizeram com ele. Com quem? Vamos ver o que Jesus vai dizer assim, ó. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Olha só que coisa interessante. Interessante que aqui, esse textozinho aqui, é um texto muito interessante, porque o próprio Allan Kardec, ele pegou esse texto aqui e o interpretou de maneira literal, insinuando que o próprio Jesus concordou que João Batista era Elias reencarnado. Não é interessante? Isso aqui está em Mateus capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 13. Aí eles entenderam, pela resposta de Jesus, que João Batista, que veio, era o Elias. Só que não era Elias, era João Batista. Então é interessante que aí já vai contra o ensino da reencarnação. Certo? Ó, acerca de João Batista, vamos ver, a gente vai ver aqui alguns depoimentos do próprio João Batista. Ó, João Batista disse mais, acerca de João Batista, disse mais Jesus, ó, e se o quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então o próprio Jesus confirma que João Batista era aquele Elias que foi prometido no Antigo Testamento por Malaquias, que viria. Só que quem veio não foi Elias, quem veio foi quem? João Batista. Então, por não entenderem e ignorarem um dos princípios mais simples de interpretação bíblica, que é a primeira regra da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eles, não fazendo uso dessa ferramenta de interpretação, eles distorcem e deturpam o texto bíblico, para alegar que João Batista era Elias reencarnado. Olha que coisa que interessante, ó. Então, a opinião espírita em cima desse texto, ó. Então, ó, aqui é o que o próprio Allan Kardec disse, viu? Foi Allan Kardec, o pai, o cara. Ele disse o seguinte, ó. Prevalecendo-se do literalismo destas passagens, ou seja, Allan Kardec pegou esse texto de Mateus e o interpretou literalmente. Mas ele se contradiz. Olha só. Escreveu Allan Kardec. O que foi que Allan Kardec escreveu? Olha só. Isso está escrito na página 25 e na página 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você comprar esse livrozinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 25 e página 27, você vai encontrar essa afirmação de Allan Kardec. Olha o que é que ele vai dizer. A noção de que João Batista era Elias, ó, e de que os profetas podiam reviver na terra, depara-se em muitos passos dos evangelhos. Especialmente nos acima citados, que é essa passagem de Mateus. Se tal crença, então ele vai aqui ver que o jogo de palavras que ele fez, ele foi inteligente demais. Se tal crença fosse um erro, então Allan Kardec ele utiliza esse contexto descontextualizado, de forma literal, né, para abonar a sua tese.
Então ele já era, na sua época, ele já era confrontado segundo essa visão que ele tinha. Aí ele vai argumentar o seguinte: então se essa visão que eu tenho, Allan Kardec falando, né, se ela fosse errada, Jesus teria abominado ela. Mas ele vai aqui dizer que Jesus sancionou esse ensino, esse tipo de interpretação. Olha o que é que esse miserável aqui vai dizer com respeito a esse texto. Ó. Se tal crença fosse um erro, Jesus não a deixaria de combater. Então aqui nesse texto ele está dizendo que Jesus está validando esse ensino, não está combatendo. Mas por quê? Porque ele deturpou o que Jesus escreveu aqui, o que Jesus falou, ele deturpou o texto. Ó, como fez com muitas outras. Então ele está dizendo que em muitos outros ensinos que há por aí, esse ensino específico, se ele fosse falso, Jesus tinha combatido. Mas como Jesus não combateu, ele combateu outros, mas esse ele validou, por isso que eles dizem que esse é o ensinamento bíblico, não é o ensinamento bíblico. Aqui ele está forçando o texto e a dizer coisas que Jesus não disse. Olha só, como fez com muitas outras, mas longe disso, olha, ele está dizendo que Jesus passou longe disso aqui, ó. A sancionou com sua autoridade. Então, segundo a autoridade que Jesus lhe tinha, que foi lhe dado, ele não revogou, ele aplicou esse ensinamento como sendo um ensinamento verdadeiro. Ó. Porque ele vai usar as palavras que Jesus falou. Ó. É ele mesmo o Elias. Porque Jesus fez essa afirmação. Jesus disse, ó, ele é o Elias. Mas Jesus falou assim, ele é o Elias, não literalmente, de forma figurada. Não pode se interpretar esse texto de forma literal, porque se você interpretar esse texto de Mateus 17 de forma literal, você vai entrar em conflito com outros ensinos que a Bíblia tem, combatendo essa prática de ensino. Ó, que havia de vir. Ou seja, ele está usando aqui as palavras de Jesus, pegou as palavras de Jesus fora do contexto e aplicou para validar o seu ensino. É isso que essa gente espírita faz com toda a Bíblia. Eles ignoram, eles a deturpam para validar os seus ensinos. Nós estamos aqui apenas dando assim um pequeno fechamento que ficou um pouco aqui aberto na aula passada sobre a questão do ensino espírita sobre a reencarnação. Entendeu? E nós vamos falar logo agora, em seguida, sobre as sessões espíritas que aparecem supostas comunicações com os que já morreram. Aqui, ó. Por isso que eu estou com essa camisa de crânio aqui de caveira, né, para simbolizar que a morte pode falar, segundo eles. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, ok? Interessante que ele fez essa questão aqui de forma positiva, né? Ó. Ele diz que Jesus afirmou positivamente, mas foi nesse sentido literal. Objeção. Pessoal, a internet está meia, ela está aqui caindo, por isso que às vezes ela dá essa paradazinha aí, ok? Então, como nós estamos aqui falando, certo? A Bíblia, ela refuta esses tais ensinos, né? Que são supostamente tirados da palavra de Deus. Eles ignoram totalmente o contexto e o sentido que a palavra de Deus, ela utiliza nos seus métodos literários, ok? Então, se a gente for fazer a seguinte pergunta, João Batista era realmente o Elias reencarnado? E aí, o que você me responderia? Será que realmente João Batista era Elias que reencarnou na pessoa de João? Né? Se a gente for olhar, eu vou ler aqui a palavra de Deus, Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 21, vamos ver o que é que o próprio João Batista vai responder a respeito desta indagação. Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 21, diz assim, ó. Então lhe perguntaram, colocaram João Batista no canto da parede e questionaram ele. Vamos perguntar a ele. Quem és, pois? Quem é você? Isso aqui foram os fariseus, a elite, né? Sacerdotal lá, escriba da Bíblia, questionaram João Batista. Quem é você? És tu Elias? Perguntaram se João Batista era Elias. Pode conferir, confira aí na palavra de Deus, na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Você é Elias? Ele disse, o próprio João Batista respondeu, não sou. Aí vem esses caras e diz que João Batista é. E João Batista está dizendo, eu não sou. E eles dizem, não, você é. Não, eu não sou não. Cara, sei não, vi só.
ele mesmo respondeu que não era ele. O próprio João Batista, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 17, está escrito assim, ó: irá adiante dele, ó, Nique, no espírito e virtude de Elias. Aqui fala sobre o ministério de João Batista, o desempenho que ele iria manter adiante, ou seja, ele foi à frente de Jesus nesse ministério. Qual era a função de João Batista? Era para converter os corações, ó, dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com um fim. Então, qual era o objetivo de Elias? De João Batista, no caso. Até eu estou me confundindo aqui agora, ó. Qual era o objetivo de João Batista? Com o fim, ó, de preparar ao Senhor, esse Senhor aqui é a Jesus, de preparar para Jesus o que? Um povo bem disposto. Então, a virtude que João Batista manifestava, pelo seu espírito e pelo seu poder ministerial, né, era semelhante ao que Elias fez em sua época. Mas isso aqui, por ele manifestar e por esse tipo de colocação que os evangelhos colocam aqui, isso não quer dizer que João Batista era Elias, como tentam sustentar o Espiritismo, afirmando que João Batista era a reencarnação de Elias. E nós já vimos aqui claramente que essa afirmação, ela não pode se sustentar de maneira alguma. Nós vimos aqui no próprio Evangelho de João, que o próprio João Batista, ao ser questionado se ele era Elias, ele mesmo respondeu que não era ele. Quando a Bíblia vem usar essa terminologia, essa forma de linguagem aqui interessante, essa forma de linguagem é parecida com o que nós usamos nos dias de hoje. Por exemplo, nos dias de hoje nós costumamos usar um provérbio bem interessante que diz assim, tal pai, tal filho. Você conhece essa expressão, não conhece? Tal pai, tal filho. Eu lhe pergunto, mas por acaso o filho é o pai? Ou o pai é o filho? Jamais. O que essa expressão quer dizer é que o filho, ele expressa características que são semelhantes às características manifestadas pelo pai. Mas ele nunca vai ser o pai e nem o pai nunca será o filho. É o que essa expressão quer dizer, tal pai, tal filho. São similaridades de expressões e atitudes que um manifesta parecido com a do outro. É isso aqui que praticamente aqui o texto quer dizer. Que João Batista, ele viria no espírito de Elias. Um cara ali fervoroso para combater o pecado. Ok? Assim como Elias bateu de frente com Acabe, com Jezabel, pelos os erros cometidos, pelas abominações das idolatrias e prostituições, do mesmo jeito, nesse mesmo espírito, nesta mesma virtude, João Batista bateu de frente com Herodes pela questão do adultério no casamento com a irmã do outro, cara. Então são esses ensinos, essas perspectivas similares que manifestavam, e eles dizem que João Batista é Elias reencarnado. Aqui a gente vai aqui mostrar aqui, ó, 5 objeções, 5 pontos que vão comprovar literalmente do contexto daquela época que João Batista jamais era o Elias reencarnado. Primeiro ponto, olha que coisa interessante. Naquela época lá, voltando 2000 anos atrás, ó, os próprios judeus daquela época lá, eles criam que João Batista fosse Elias ressuscitado, mas não reencarnado. Porque a palavra reencarnação não se fazia uso do povo do costume judeu daquela época lá. Mas segundo Allan Kardec disse que tinha, é porque eles trocaram aqui não sei o que, papapá, tudo mentira. Um abraço aí para meu irmão Alisson Bruno Marques. Deus te abençoe, meu irmão. Aqui a gente tá aqui debatendo aqui o cacete pegando aqui a pressão. Combatendo o espiritismo, ok? Que o espiritismo se deduz uma religião pseudo-cristã, ok? A primeira objeção é essa. Os judeus, eles criam que João Batista era Elias ressuscitado, não reencarnado. Porém, também era uma perspectiva errada, ok? Segunda objeção que nós podemos fazer a este contexto aqui, ok? É o seguinte, ó. Se os judeus realmente acreditassem, ó,
que João era Elias reencarnado e não ressuscitado, eles não teriam em outra oportunidade admitido que Cristo fosse Elias ressuscitado. Você entendeu aqui essa objeção? Porque os judeus, eles criam que João Batista, escute bem, para você entender aqui a colocação. Os judeus, eles acreditavam que João Batista era Elias ressuscitado. Mas você tem que entender uma coisa, que naquela época, os dois conviveram juntos, João Batista e Jesus. A diferença de idade de um para o outro era de 6 meses. Então o ministério dos dois foram na mesma época, no mesmo momento. 30 anos os dois caminhamos juntos, ali com os ministérios, um no local e outro esperando para que pudesse se manifestar depois que João chegasse à conclusão do seu término ali. Então os judeus, em um certo momento, eles criam que João Batista era Elias. Mas eles também criam que Jesus também era Elias. Então essa tese dos próprios judeus, ela já bate de frente com a doutrina da reencarnação espírita. Por quê? Porque um espírito, segundo eles, só pode reencarnar em um outro corpo. E aqui os dois estavam simultaneamente iguais. Então bate de frente. É como se aqui ele quisesse dizer que um espírito não pode reencarnar em 2 pessoas ao mesmo tempo. Deixa eu ler aqui o restante, olha só. João Batista e Cristo, escuta bem, que viveram simultaneamente por cerca de 30 anos, não podiam ser Elias ressuscitado ou reencarnado ao mesmo tempo. Vamos conferir aqui essa passagem. Eu quero ler essa passagem com vocês. Lucas, se você quiser abrir comigo, Lucas, no capítulo 9 de Lucas. Olha que afirmação interessante, está lá no capítulo 9 de Lucas. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 7 e 8 diz assim, Ora, o tetrarca Herodes, soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, chegou aos ouvidos assim, sussurrando, ao ouvido do tetrarca Herodes, olha assim, João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Mas aqui, o texto aqui deixa muito claro aqui que está falando de João Batista. Eles achando que João Batista era o Elias que tinha ressuscitado. Você pode ver que a palavra reencarnação, em momento algum, ela aparece no texto bíblico. A terceira objeção com relação se João Batista era Elias reencarnado. Olha só, se a reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, ou seja, pluralidade de existências com um só espírito, então é evidente que um vivo não pode ser reencarnação de alguém que nunca morreu. Interessante, eles dizem que João Batista é Elias reencarnado. Mas o próprio ensino kardecista de reencarnação afirma que para poder haver uma reencarnação, primeiro o dito cujo tem que desencarnar. A minha pergunta a minha afirmação, primeiro, Elias não morreu. Então quem não morreu não pode passar pelo processo de reencarnação segundo o ensino espírita. O texto bíblico diz que Elias foi arrebatado, não passou pela morte. Então, impossível o processo de reencarnação com Elias. Aqui já fica muito clara essa objeção. Vamos mais para frente. Quarta objeção. Se João Batista fosse Elias, certo? Quem primeiro teria conhecimento disso teria sido ele mesmo, e não os judeus ou os espíritas. Se ele fosse o Elias reencarnado, ele por si próprio teria conhecimento disso mesmo. Não as outras pessoas que vieram questionar ele.
E ele, como a gente viu aqui no texto, ele quando foi questionado, ele mesmo respondeu com suas próprias palavras, sem nenhum embaraçamento: não sou. E a última objeção, veja só, essa é interessante. Essa é muito interessante. Se João Batista fosse Elias reencarnado, no momento da transfiguração de Cristo, teriam aparecido Moisés e João Batista, e não Moisés e Elias. Então, já que Elias reencarnou, no texto da transfiguração, por que foi Elias que apareceu? Por que foi que não foi João Batista? Já que o João Batista era Elias. Não é interessante? Outra coisa interessante, a reencarnação ensina que quando você reencarna, é em outro corpo totalmente diferente. Então como é que eles poderiam reconhecer que ali era o corpo de Moisés, se eles nunca viram o corpo de Moisés? Então Moisés estava em qual corpo ali? E qual era o corpo que Moisés tinha antes? Qual o corpo que ele apareceu? Está vendo que não condiz de maneira alguma esse ensinamento espírito. É um ensinamento totalmente maligno. Então a gente pode encerrar por aqui a parte de reencarnação, refutando todas essas passagens e citações que os espíritos utilizam fora totalmente do contexto e fora de uma hermenêutica verdadeira, sadia e simples. Que é uma das primeiras regras da hermenêutica bíblica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. As próprias indagações que a Bíblia levanta, ela por si só responde. Porém, quero deixar aqui um detalhe, não quer dizer que ela vai responder todas as suas indagações, porque primeira coisa, a Bíblia não foi escrita para responder todos os seus questionamentos. A Bíblia foi escrita para mostrar o quanto eu e você estamos longe da presença de Deus. E a Bíblia é uma convocação, é um chamado para todos aqueles que querem voltar para junto do Pai. Vamos encerrar, então fica aqui mostrado, irmãos. Fica mostrado aqui, ó, portanto, que a Bíblia não apoia a absurda teoria espírita de reencarnação. Certo? Interessante que ele vai aqui citar uma coisa aqui no livro, ó. Até mesmo os chamados fatos comprovados. Olha, eles têm fatos comprovados, né? Que comprovam. Olha, essa pessoa aqui, esse aqui é um reencarnado. Mentira! Isso é charlatanismo. É para lhe ludibriar, para lhe enganar, para lhe envolver e lhe arrastar para essa perdição que é o espiritismo, ok? E com relação à invocação dos mortos. Por isso que eu estou aqui hoje, gente, com essa camisa aqui bem sugestiva, porque aqui tem aqui a ver com essa questão que a gente vai tratar aqui, que é com relação a essas sessões espíritas, que supostas comunicações das pessoas vivas com seus entes queridos falecidos podem se comunicar. Será que a Bíblia realmente ela valida essa questão? Deus permite que isso seja invocado, feito, praticado pelas pessoas? Olha que coisa aqui interessante aqui, ó. Eu vou aqui ler um texto que está ligado à Bíblia, que ela combate esse ensino que o Espiritismo ele tenta, por fim das forças, validar como verdadeiro, certo? Para manter-se no círculo religioso cristão. Eu acho que não é nem isso que eu devia ter falado, mas a gente vai para frente, vai explicando e a gente vai chegando aqui a uma conclusão. Eu aqui me embando com outra coisa que está aqui, eu estou aqui falando e olhando aqui, eu me troquei aqui com as coisas, certo? Comunicação com os mortos, e aí, pode se comunicar? Pode haver comunicação? Você que tem algum ente querido, sente aquela saudade, aquele aperto no coração, tem o desejo por saber, será que você pode falar com um falecido da sua família que já morreu? Será que isso é verdade? Será que nessas sessões espíritas é o tal mesmo que está ali falando com você? Apesar dele trazer algumas informações que realmente vão condizer com o que você está passando? Lembre-se que o diabo ele é astuto. A Bíblia diz que o diabo ele é um imitador implacável das obras de Deus, a ponto dele si próprio ou seus demônios se transfigurarem-se e se parecer com um anjo de luz para te enganar e te ludibriar. Que devido ao seu estado emocional de fragilidade, você pode se submeter e ser enlaçado por essa heresia, por esse ensino de demônios, que a Bíblia chama de ensino de demônios, lá em 1 Timóteo capítulo 4.
verso 1. 2 Timóteo, é isso. Vamos lá, olha só. Uma advertência que Deus deu ao seu povo. E esse texto que eu vou ler aqui é um texto muito interessante. Eu procurei hoje na internet esse vídeo para mostrar a vocês, que eu queria mostrar esse vídeo porque é interessante. Esse vídeo é um cidadão, é um senhor já, certo? Espírita, ele é espírita. E ele está fazendo uma interpretação desse texto. Mas se você observar a interpretação que ele faz, é uma interpretação totalmente absurda, descontextualizada, para validar a prática de invocar ou de comunicar com os mortos segundo o Espiritismo. Que é Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Eu procurei para mostrar, eu vou colocar aqui o notebook aqui do lado, para a gente ver visivelmente aqui como é que ele fez a interpretação, a exegese. É exegese, não é exegese. Que a exegese significa tirar de dentro para fora. E exegese é pegar de fora e colocar dentro. Totalmente o inverso. Acompanhe aqui o texto comigo, eu vou ler com vocês aqui o texto. Que diz assim, ó. A advertência de Deus, através de Moisés, para o seu povo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, era uma advertência, quando vocês forem para essa terra que eu vou dar a vocês. Agora interessante aqui, vírgula, aqui tem vírgula. Essa terra que os judeus eles iriam habitar, a terra de Canaã, ao se depararem com aquela terra lá, vocês que conhecem, que leem a Bíblia, conhecem o texto, a terra já era colonizada, vamos dizer colonizada, mas a palavra não é colonizada, já havia populações, já havia gente vivendo na terra já. Entendeu? Ela já era habitada. É isso a palavra. Estava me fugindo aqui. Então, Deus desabitou essa terra, certo? Tirou as pessoas que moravam nessa terra. Agora a pergunta é, qual foi a causa pela qual Deus destruiu esses povos, deserdou a terra deles para dar ao povo judeu? Por que foi que Deus fez isso com eles? Quando o povo judeu, Israel, chegou lá, a terra já era habitada. Porém, Deus desabitou e diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, olha a advertência, não aprenderás. Está vendo que é uma coisa que se aprende? Não aprenda a fazer o quê? A fazer conforme, igual, as abominações daquelas nações. Ponto. Então a primeira advertência, quando vocês chegarem lá, que forem habitar, vocês não devem se moldar ou aprender a fazer essa prática que eles fizeram, porque essas práticas que eles fazem, eu abomino. Deus não aceita, Deus abomina. Então a advertência é que eles não deveriam aprender, certo? Mas eu ainda não respondi a pergunta porque foi que Deus desabitou. Mas aqui já está uma coisa bem clara, porque Deus disse que eles não devem aprender. Então os habitantes da terra de Canaã, eles eram praticantes de rituais que Deus abominava. Por isso que Deus proíbe eles de aprenderem. Porque essa prática é abominável aos olhos de Deus. Vamos continuar o texto? Então, entre ti, então entre o povo de Israel, essa aqui é o foco. Essa expressão, entre ti. Foi esse entre ti que o cidadão lá do texto pegou, tirou do contexto essa expressão entre ti, como se fosse uma advertência, apesar de que é uma advertência clara e muito clara para Israel, porém ela não é aplicada somente a Israel. É aplicada a todo aquele que se submete à palavra de Deus e se reconhece como povo de Deus. Mas ele pegou essa expressão entre ti, entre o povo judeu, entre Israel. Qual é a proibição? Não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que era a prática de rituais, de sacrifícios humanos, que a gente conhece muito bem ali no livro de Ruth, de Moabe, que sacrificava, era um deus, né, de uma forma terrivelmente ali horrível, com seus braços abertos e um fogo por trás, e eles jogavam as criancinhas vivas ali no fogo para sacrificar. Então em Canaã existia essa prática que Deus abomina. Então o povo de Deus, Israel, não podem fazer essa prática.
O texto aqui está dizendo que eles lá faziam. Então o povo de Canaã, os cananitas, os heveus, heteus, jebuseus, perezeus e o escambau, eles praticavam isso aqui. Eu lhe pergunto, Deus se agradava? Será que essa advertência realmente era só para o povo de Israel ou é para todas as populações do mundo? Porque o texto aqui está claro. Vamos continuar a leitura? Olha o que vai dizer aqui o texto, certo? Passar pelo fogo filho ou a filha, né? Ó. Nem adivinhador, então a primeira proibição lá, não se pode sacrificar humanos, proibição de sacrifício humanos, que era uma prática daquela época nanita, não se pode ter adivinhador, certo? O que mais? Nem prognosticador, nem agoureiro. Aqui são palavras de linguagem bíblica, tá? Ali tem outra versão que é muito mais clara, magia negra, prognosticador, certo? Feiticeiro, encantador de encantamentos. O que é que não pode ter mais? Nem quem consulte um espírito adivinhante. O que mais? Nem mágico. Nem quem consulte os mortos. Está aqui a proibição muito clara bíblica. Proibida a consulta de mortos. Por isso eu estou aqui sempre explicando. Eu estou aqui com essa camisa. Isso aqui, caveira, não fala. Não tem mais órgãos, tá? Ossos secos. Não se pode haver comunicação, ele não fala. Certo? A advertência é o quê, Cadê, Pois, olha só agora, o texto bíblico vai dizer. Pois, todo aquele. Esse todo aquele está ligado a entre ti. Deus advertiu a Israel para que não aprendessem as práticas daqueles povos, daquela terra a qual Deus iria fazer com que o povo de Deus ali habitasse. Aí a pergunta que eu fiz, então por que foi que Deus destruiu aquelas nações? Justamente por quê? Porque aquelas nações eram praticantes das tais práticas que aqui Deus abominava, que Deus detestava. Então, por eles terem essa prática, Deus destruiu muitas daquelas nações devido a essas práticas. Então, fica claro no... É bom que eu tomo água. Eita. A internet aqui deu uma caída. Minha gente, é porque a internet aqui fica ruim demais. Então, como eu estava dizendo, a própria destruição de Deus daqueles povos deixa claro que essa proibição não é uma proibição exclusiva para Israel. É para qualquer nação. Por aquelas nações cometerem esta prática aqui, abominável, Deus destituiu eles da terra deles para empossar Israel no lugar deles. E aí a advertência, é como se Deus estivesse falando o seguinte: eu estou destruindo eles de lá porque eles fazem coisas que eu abomino. Porém, vocês ao irem para lá, se aprenderem a fazer como eles fazem, eu também vou destruir vocês. Vocês têm que ser uma nação diferente. Vocês não podem ter a mesma prática que eles tiveram. Por quê? Final do versículo. Pois, todo aquele... Esse todo aquele abrange todos. Tirou a exclusividade que era só para Israel por aquele momento, porque havia um contexto ali, ok? E aí abrange todas as outras pessoas, pois todo aquele, está englobado todos, que faz tal coisa, é o quê? É abominação ao Senhor. Aí agora, olha a resposta aqui. A própria Bíblia responde à própria Bíblia. Aquela pergunta que eu fiz. Por que Deus desabitou aquela terra, aquele povo que praticava todas essas coisas? Porque, por estas abominações, o Senhor, teu Deus, as lança fora diante de ti. Deus assim, por eles praticarem tais abominações, tais práticas malignas, é por isso que eu estou lançando eles da presença de vocês, para que vocês habitem na terra dele. Será que o texto está aqui muito claro ou não está? O texto está muito claro. Aí esse cidadão que eu vi, esse senhor, né, totalmente
e a sua mente já poluída, envolvida por toda aquela filosofia e ensino espírita, ele deturpou o texto. Ele tirou frases que coloca de uma forma superficial para dar peso ao seu argumento e distorceu o texto bíblico aqui de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Apesar de que eu não li até o 14. A advertência para concluir diz assim, ó: perfeito serás. Então, diante de Deus, quem pratica tais coisas já é o quê? Imperfeito. Perfeito aqui não no sentido de perfeito por completo, mas de santo, certo? Ó, como o Senhor teu Deus. Por quê? Ó? Porque estas nações, olha só, que hás de possuir a terra, ó, elas ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, ó. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. De novo aqui, essa palavra aqui, o contexto aqui, ó, ele explica aqui, que eles pegam de novo esse finalzinho aqui do contexto, ó. Porém, a ti, como se fosse uma ordenação exclusiva só para Israel. Se fosse só para Israel, então não tinha necessidade de Deus expulsar as nações. Porque se Deus expulsou, então essa proibição, ela engloba tudo. Porém aqui havia um propósito exclusivo de Deus com Israel para manifestar a sua glória entre as nações. Daí a proibição de Israel. Israel tinha que ser diferente. Assim como eu e você hoje tem que ser diferente. Então, olha que coisa interessante aqui. Agora vamos ler o que foi que Allan Kardec, esse miserável, não se chateie não, vou mais assim mesmo. Olha só, com base nestas palavras de Moisés, então a Kardec pegou essas palavras de Moisés aqui, ó. Isso aqui está escrito no livro de Allan Kardec chamado O Céu e o Inferno. Interessante, que eles não creem no inferno, mas o cara aqui escreveu um livro sobre o inferno. Se ele não acredita, ainda que esse livro Céu e Inferno seja refutando esse ensino bíblico do inferno, eles não deveriam nem sequer mencionar, já que é mentira, já que não existe. Então para que o cara lançou um livro? Já está errado daí já. Ó, Moisés, ó, que foi que Allan Kardec disse, ó. Moisés devia, pois, por política, olha, ele colocou aqui como uma questão de política cultural, né, ó, inspirar os hebreus aversão, pegar nojo, em outras palavras, né, ó, a todos os costumes, ó, que pudessem ter semelhança e pontos de contato com o inimigo. Olha que coisa interessante aqui, olha o que é que o livro vai refutar essa posição de Kardec, ó. Alegar que Moisés se opunha aos costumes pagãos dos cananeus por razões simplesmente políticas, como Allan Kardec afirma, atesta a completa ignorância do espiritismo quanto à inspiração bíblica. Demonstra apenas ignorância. Eles têm aversão à palavra de Deus. Eles ignoram, eles não a têm como palavra inspirada, inerrante, infalível de Deus. Olha que coisa aqui interessante. A proibição divina de consultar os mortos não prova que não havia comunicação com os mortos. Certo? Prova apenas que havia a consulta aos mortos. O que não significa comunicação real com eles. Então, ó, era apenas uma tentativa de comunicação. Ok? Na prática, ó, de tais consultas, ó, a advertência para mim e para você do livro. Na prática de tais consultas aos mortos, ó, sempre existiram o quê? Embustes, mistificações, mentiras, farsas e o pior de todas aqui, ó, manifestações de demônios. É isso que acontece nas sessões espíritas, ó, onde espíritos demoníacos, espíritos enganadores manifestam-se, identificando-se com pessoas amadas que faleceram. É isso que acontece nessas mesas brancas, nessas rodas de espiritismo, aí nesses centros, mais bem formal, mais bem financeiramente arquitetado. Espírito, é o que acontece, é isso aí. É uma coisa que eu esqueci de comunicar e de falar para vocês logo lá na primeira aula sobre a origem do espiritismo. Resumindo aqui uma questão muito interessante. Sabe qual é a diferença clara
de um centro espírita para um terreiro de macumba, a diferença mais clara, sabe o que é? É só o nível social das pessoas. Porque um cara da alta, um cara rico, muitas vezes ele não vai se sujeitar a participar de um terreiro de umbanda de macumba, porque para ele é uma coisa de muito pobre, de gente, né, que não tem conhecimento, não tem formalidade. Aí ele prefere ir para um centro espírita que é mais formal, é mais elegante, pessoas mais cultas estão lá para lhe receber, para lhe consolar com falsas esperanças. Então fica claro, a diferença, resumidamente, a diferença mais clara entre a diferença do centro espírita para um terreiro de macumba é só a questão financeira, certo? Por isso que nós não precisamos consultar a ninguém. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Olha um conselho, uma advertência que o profeta Isaías deu ao seu povo naquela época, 700 anos antes de Cristo. Então daqui para lá nós temos uma diferença de aproximadamente 2.800 anos atrás, onde o povo de Deus, ainda encuncado, né, e desesperançoso pela situação que se encontrava, eles consultavam essas questões aqui. Agoreiros, feiticeiros, eles iam em busca para se refrigerar, para buscar consolo e esperança em lugares a qual não pode lhe trazer resposta definitiva. Olha aqui a advertência que o profeta Isaías deu no capítulo 8 do livro de Isaías. Versículo 19 e o versículo 20 nos diz assim, ó. Quando vos disserem, ou seja, o povo desesperançado, e eles foram induzidos, por quem? Ó? Supostos profetas, né? Ou espíritos enganadores. Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos. Olha o que ele está aqui dizendo aqui, ó. Consultai, né? Que, ó, cochicham e murmuram entre os dentes, né? Que ficam, né? Supostas palavras bem formalizadas. Isaías está dizendo assim, ó. Quando vocês forem induzidos, quando alguém mandar, ó, vamos consultar fulano, que fulano ele tem uma palavra, ele tem um espírito que procede, que vem, vamos, ele fala de Deus pra gente. O suposto espírito familiar. Ó. Não recorrerá, olha a pergunta e o questionamento do profeta Isaías àquele povo. Nunca recorrerá um povo ao seu Deus? Aí ele vai questionar, a segundo questionamento do profeta, ó. A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Olha o profeta Isaías colocando o povo aqui, ó, no canto, questionando, reprovando, a princípio. Isaías está reprovando a prática e a atitude daqueles povos, certo? O povo dele, ó. A lei e ao testemunho. É o que Isaías diz aqui, ó. O que, ó? Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Aqui há uma questão aqui simbólica, né? E figurada. Mas Isaías está questionando aqui o seu povo lá, né? Questionando assim, ó, por que vocês estão consultando essas pessoas que já morreram através de agoreiros, desses supostos espíritos aí? Vocês estão consultando os que já morreram para trazer resposta para vocês que estão vivos. Por que vocês estão fazendo isso se nós temos um Deus que pode falar conosco através da sua lei? Ou seja, a palavra lei aqui, ela está se referindo a todas as ordenanças, as estatutos, as cláusulas que Deus instituiu por Moisés e pelos seus profetas. E a palavra aqui, ao testemunho, ou seja, ao que eles já testemunharam e já presenciaram no decorrer da história. Então Isaías, o profeta, ele está questionando, então ele está indo contra. E ele está aqui assim, ó. Então se essas pessoas, a qual vocês estão lá constando buscando, o que eles falarem, se não tiver de acordo com o que Deus já falou, e Deus deu testemunho dessa veracidade, essas pessoas, os tais, jamais verão a alva. Essa expressão aqui, alva aqui, está relacionada aqui à luz verdadeira de Deus. Uma relação até mesmo aqui do próprio Espírito Santo aqui. Ok? Então, é totalmente condenável a prática de comunicação com os mortos. Ok, irmãos? Eu não sei. Aqui no meu relógio já vai dar 9 horas.
E eu acho que já está com 1 hora aqui com essa live. A pergunta é: pode-se haver comunicação entre vivos e mortos? O que é que a Bíblia ela fala a respeito das pessoas que já desceram à sepultura e que estão nos túmulos? Ela condena veemente, de Gênesis a Apocalipse, essa prática. Há muitos textos na Bíblia, né, aonde os escritores inspirados por Deus, eles advertiram, por exemplo, aqui, ó, o Salmo 88, é um salmo muito peculiar, muito interessante, aonde o próprio salmista aqui, ele questionando a Deus, mas de forma bem interessante, de forma que o questionamento que ele faz com Deus é um questionamento que exalta a Deus, não que coloca Deus no canto da parede, como muitos têm feito nos dias de hoje aí, achando que consegue colocar Deus no canto da parede. Ó, você está muito enganado, viu? Olha que coisa que interessante. Olha a indagação que o salmista fez diante de Deus. O Salmo 88 é um salmo aqui muito interessante, onde no versículo 10, 11 e 12, o salmista questiona a Deus da seguinte maneira. Olha só. Salmo 88, verso 10, 11 e 12. Diz assim, ó: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? O salmista aqui está aqui questionando Deus na seguinte maneira: Senhor, por acaso o Senhor vai mostrar prodígio aos que já morreram? Será que eles podem se levantar e louvarem o teu nome? Aqui é claro que há um contexto que eu não vou aqui ter tempo para explicar tudo, certo? Aqui há um contexto por que esse salmista fez esse tipo de questionamento com Deus. A princípio, esse salmista aqui ele se encontrava em uma aflição terrível. Já há muito tempo ele vinha sendo afligido e ele reconhecia que era Deus que estava afligindo ele, colocando ele aqui em uma situação muito delimitada, muito terrível, sofredora demais. A ponto do salmista aqui ele terminar o seu questionamento, e no versículo 18, esse salmo aqui, ele termina com a palavra trevas, ou seja, a gente não sabe dizer, nem os estudiosos sabem afirmar, se esse salmista aqui ele conseguiu achar solução para o seu problema. Mas ele era um levita da casa de Deus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para Deus. Ele estava fazendo aqui um jogo de palavras muito interessante. Senhor, se eu morrer, eu não vou conseguir mais te glorificar e te louvar, porque eu não tenho mais contato com quem está aqui vivo na terra. É como se ele estivesse aqui fazendo essa indagação aqui, ó, em outras palavras. Versículo 11, ó. Será referida, pronunciada, falada o quê? A tua bondade na sepultura. Será que lá na sepultura os mortos eles podem falar sobre o quanto o Senhor é bom? Lá é silêncio total. Ele está aqui dizendo, ó, a tua fidelidade nos abismos. Então ele está aqui dizendo assim, ó, Senhor, se eu for para esse local, lá eu jamais poderei mencionar sobre a tua bondade e a tua fidelidade. Não há como eu fazer mais isso. Ok? Versículo 12, ó. Acaso nas trevas, olha aqui as nomenclaturas que esse salmista dá para o local onde os mortos estão. Ele chama aqui, ó, de abismo, chama de sepultura, chama de lugar de trevas. Olha onde é o lugar dos mortos. Abismo, sepultura, trevas. Olha a outra indagação dele aqui, ó. Acaso nas trevas, ó, se manifestam as tuas maravilhas? Olha que questionamento. Outro questionamento. E a tua justiça na terra do esquecimento? Olha só as nomenclaturas que esse salmista deu para o local onde estão os mortos. Primeiro, lugar de sepultura, abismos, lugar de trevas e lugar de esquecimento. Ou seja, em outras palavras, não há como haver contato nem de Deus com os mortos, quanto mais dos mortos com nós já que vivemos na terra. Então a Bíblia ela condena veemente, de trás para frente, qualquer
tipo de comunicação entre quem está vivo e quem desceu à sepultura. Essa passagem que nós lemos aqui do livro de Isaías, Jó questionou se por acaso aquele que desce à sepultura, ele há de tornar para trazer notícias dos que estão lá. É impossível, até Jó. Eclesiastes capítulo 9 diz que também cessa a vida aqui, a comunicação, quando se desce à sepultura, porque o corpo que é pó, ele vai voltar para o pó. E o Espírito que foi Deus que deu, ele vai voltar para Deus. Não para esses mundos aí habitados que eles falam que tem aí, ok? Irmão, vamos parar por aqui. Sabe por quê? Já está se alongando e vai ficar muito grande aí a live e fica chato para quem está assistindo, né? Para que não fique monótono. Então só tenho aqui a agradecer a todos vocês que estiveram até esse momento aqui conosco, debatendo e escutando aqui, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa questão. E por isso eu usei aqui hoje essa camisa aqui, ó, dessa caveira aqui, que é para relação à comunicação de vivos com os mortos é impossível. Se houver comunicação, são espíritos demoníacos disfarçados dos seus entes ou dos nossos entes queridos para trazer algum acalento à sua alma perturbada. Seu estado emocional está debilitado e você ou eu, a pessoa, o ser humano, quando se encontra nessa fragilidade, ele está tão longe de si que ele está sujeito, né? Ele está aberto a aceitar qualquer palavra que lhe venha trazer um descanso para você ficar ali aliviado da sua dor. É isso que o Espiritismo tenta fazer, mas que são ensinos demoníacos, são mentiras, são calúnias, são fraudes, ok? Por que eu vou parar? Porque o livro aqui agora vai entrar em uma questão que o Espiritismo gosta também de usar, lá na Bíblia, que está lá em 1 Samuel, capítulo 28, onde lá o rei Saul, depois de ter perdido a presença de Deus, ter perdido o uso que Deus ensinou para que houvesse comunicação entre ele e Deus, que era através do sacerdote, através, né, do Urim e Tumim e através do profeta. Ou seja, então Saul já tinha desobedecido tanto a Deus que Deus já não se comunicava com o rei Saul. E no seu último ato de desespero, ele vai buscar uma mulher que tinha esse costume, aquela prática naquela época lá. Então é o capítulo 28 de 1 Samuel que ele vai destrinchar um assunto que parece indicar que esse tipo de prática ela pode ser favorável e pode acontecer, ok? Então, na semana que vem, a gente vai entrar mais a fundo no capítulo 28 de 1 Samuel e tentarmos tirar aqui conclusões e mostrar claramente que esse tipo de prática é uma prática totalmente condenável por Deus e pela sua palavra. E quem se submete a esse tipo de prática, ele é abominável aos olhos de Deus. Não é à toa que lá no livro de Apocalipse, no último livro, lá, no capítulo 21, no finalzinho lá, diz que todos aqueles que são feiticeiros, que praticam isso aqui, eles serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, ok? Então que Deus abençoe a sua vida e que você possa meditar. Se você pegou agora no finalzinho, eu peço que você, eu vou deixar esse vídeo aí salvo aí no meu Face, eu peço que você volte lá, pegue do começo. Se você não estiver entendendo o que eu estou aqui falando, você vai voltar aí nas outras aulas que tem aí, tanto no meu Face como aí no meu canal do YouTube. A internet caiu. Na internet caiu, eu tomo aqui uma água. Eu quero aqui deixar claro também mais uma vez o seguinte, que esse assunto, ele é muito extenso, certo? Eu não estou aqui trazendo tudo que se ensina sobre esse tipo aqui no Espiritismo, é apenas um panorama para você ficar por dentro do que é o Espiritismo. Quem é espírita, do que é que ele é adepto, o que é que ele pratica, o que é que ele crê, ok? Eu não estou aqui trazendo aqui conteúdos que são bem extensos, bem claros, ensinando tintim por tintim. É apenas para despertar interesse em você, para que você vá procurar aprender e entender o que realmente é que o Espiritismo ensina. E você vai chegar às conclusões que o Espiritismo não é uma crença cristã. Ela se denomina cristã, mas de cristianismo, de Cristo, ela não tem nada, ok? Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?